Olá, bem-vindos mais uma vez ao Pode Ser Verdade, esse bate-papo em que a gente traz um novo olhar sobre Coisas de sempre. as coisas de sempre. E aí, Ale, vamos falar sobre o que hoje? Hoje vai ser um episódio muito especial. A gente vai estar falando sobre um tema que ele pode parecer até simples e fácil, mas ele é muito difícil e complexo. E profundo. Bem profundo. A gente vai falar hoje sobre a aceitação. 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 E aceitação às vezes pode passar uma mensagem de cara, uma mensagem, mas na verdade vamos falar muito sobre ela aqui e aprofundar um pouco mais Com certeza. os diferentes vieses, né? Então vamos lá, Lê. Como a gente começa falando sobre aceitação? Eu vou te dar um pouco do contexto, um pouco da minha perspectiva, mas que eu enxergo como a aceitação, ela é a ferramenta que mais pode trazer liberdade na vida. Eu enxergo ela dessa maneira. A aceitação é você dizer sim para as coisas como elas são. Você aceitar a realidade, aceitar o presente, aceitar a situação da maneira como ele é. E isso por si só é a maior presente de liberdade que você pode se dar. E isso também por si só, ironicamente, é uma das coisas mais difíceis que a gente consegue fazer. Sim. Mas aceitação, quando alguém escuta a gente falar, né? Aceitar as coisas como são. Às vezes pode trazer uma mensagem um pouco, pra quem tá escutando, né? Um pouco de, então eu devo aceitar tudo. Uhum. Eu devo aceitar qualquer coisa. É. Eu devo aceitar qualquer condição. Não. Não É sobre não isso. É isso não. Não é aceitar qualquer condição, não é aceitar qualquer coisa. Não é se colocar em um lugar em que você não gostaria de estar. Com certeza. É sobre aceitar a vida como ela é, os fatos, as coisas que estão fora, os acontecimentos, as coisas que estão fora do nosso controle, basicamente. Perfeitamente. Legal, legal. E como a gente começa aprofundando isso, Ale? Eu iria aprofundar, Carol, dizendo que é comum hoje a gente, em geral, sofrer de uma leitura distorcida da realidade. Eu acho que isso, eu estou trazendo o que é o oposto da aceitação. O que impede a minha aceitação de acontecer? Às vezes eu ter uma leitura distorcida da realidade e onde eu me coloco como papel, e daqui a pouco eu vou entrar um pouco mais nos detalhes, tá? Mas trazendo um pouco mais por cima primeiro, qual é o meu papel quando eu enxergo a realidade e como que eu estou lendo ela. Se eu não estou lendo de forma verdadeira, se eu não estou colocando algumas lentes na minha frente e distorcendo essa situação, é isso que me impede de acontecer. Aí a gente vai entrar um pouco mais no detalhe, mas eu enxergo que hoje em dia a gente tem uma vida de muito eu quero e pouco eu aceito. Isso... Muito querer e pouca aceitação. Muito querer e pouco aceitar. E isso, a gente já falou em outros episódios sobre isso, é a origem do sofrimento. É onde ele ocorre. Então, para mim, a aceitação o primeiro passo é enxergar essa dicotomia, né? É você enxergar o que é a aceitação e o que me impede de ter aceitação, ou seja, o que é a não aceitação, né? Tá, então é a expectativa versus a realidade. A expectativa versus a realidade, com certeza. Então eu tenho muito querer e eu assumo algumas condições nesse querer, né? Então Claro. Eu quero um relacionamento desse jeito. Claro. Eu quero ser bem sucedido em tal coisa. Eu gostaria que meu trabalho fosse desse jeito. E a vida tá o tempo todo falando com você. A realidade tá... Os fatos são outros. O universo tá falando com você o tempo todo. Uhum. E você tá querendo outra coisa. Então aí começa essa dicotomia, né? Com certeza. Eu acho interessante também, por exemplo, tem uma teoria, né, de uma pessoa chamada Melvin Lerner. E ele foi um psicólogo que criou uma teoria chamada a hipótese do mundo justo. E essa teoria ela dizia sobre nós temos, às vezes, até pegar um pouco de Jung aqui, no inconsciente coletivo, ali uma crença errônea de que o mundo ele é 100% justo, e se eu faço coisas boas, só coisas boas irão acontecer, e se eu faço coisas ruins irão acontecer,
E se você fez mal a mim, você vai sofrer essa consequência. E se eu fiz uma coisa boa, eu vou ser remunerado por isso de alguma maneira. E que isso, a gente não vai entrar no mérito de justiça, karma ou qualquer coisa assim. O que é o que é errado. certo e o que é errado, não é esse o ponto da questão. Mas é sobre... ele diz que nessa teoria a gente cria uma ilusão de controle. Porque a gente entende, a gente tem a crença de que a gente entende como a vida funciona nesse quesito dar e receber. E isso a gente vê no dia a dia, quando você fala, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Você teve o que mereceu. Mas esse tipo, por que eu tô falando desse tipo de comportamento? Porque isso, às vezes, nos dá a sensação de controle. Ou nos dá a sensação de que a gente entende o que vai acontecer, ou que a gente tem às vezes tá esperando alguma coisa, esperando por algo, e isso nos tira da realidade. Isso está até justificando, né? Então, trazer esses exemplos que você falou, o feitiço virou contra o feiticeiro e tal, ele está justificando um resultado diferente do que eu gostaria que fosse, ou seja, saiu do controle, mas não saiu tanto do controle. Estou aqui justificando os porquês e por que realmente aconteceu isso, mas está tudo sob controle ainda. Tá tudo sob controle, se você fez um mal, então algo mal vai te acontecer. Isso, assim, novamente, não vamos entrar nesse mérito, mas a ilusão do que isso passa. Se isso é real ou não é outra questão. Mas... E Ale, esse negócio de você comentar sobre você me fez um mal e tal, então traz também um viés que é... Estamos falando do outro, né? Uhum. Então, estamos falando de controle. Estamos falando assim, você fez um mal e tal. Então, acho que quando a gente fala de aceitação, uma das coisas que podemos falar é sobre o que é do outro, o que é nosso. Perfeito. Então, aceitar, né? Então vamos aqui continuar aqui o que a gente está construindo. Aceitar, a gente está falando de fato e de menos querer e mais realidade. Menos expectativa, mais realidade. E menos controle. Uhum. Então, eu estou falando de menos controle, estou falando de ambiente externo, de conviver com as pessoas, de uma troca ali em que eu tenho, de uma vida social. Então, aceitação é aceitar que os outros são os outros. Eu controlo o que eu faço, as minhas ações, os meus valores, o que é importante pra mim, e o que vem de externo eu não controlo. Não controlo, cara. E aí, independente se existem coisas que são moralmente certas e erradas, isso é do outro. Isso é a história dele, né? É a história dele. E aí é muito engraçado porque eu tava vendo um exemplo sobre quando alguém faz uma brincadeira muito sem graça e aí aquilo te incomoda, bate você fica chateado e tal. Isso é um exemplo muito simples para explicar como a gente reage às vezes ao que o outro fez sem aceitar tanto a situação, né? Então, assim, quando a gente coloca as nossas emoções, por exemplo, fiz uma brincadeira muito sem graça com você e isso te afetou. Te afetar é o que você pode mudar. Então, uma brincadeira sem graça, né, quando a gente fala de aceitação, e aqui nesse bate-papo de hoje, uma brincadeira sem graça, ela só vai te afetar se você coloca suas emoções naquilo. Suas emoções, você consegue entrar em contato com elas e elas te pertencem. A brincadeira sem graça não te pertence. Não. Então, ela só vai te afetar, ela só vai te ter um impacto, você só vai colocar suas emoções ali conectadas com aquela brincadeira se você queria outra coisa, se você queria de forma diferente, se aquilo te frustrou em alguma forma. Claro. Então, entrar nesse viés de o que é do outro, aceitar que ele é outro, que ele não vai fazer exatamente como você quer, aceitar as circunstâncias e colocar a sua energia e as suas emoções exatamente ao que você tem controle, ao que é seu. E eu acho isso assim, né? Sabe, eu sou muito fã do estoicismo, né? E isso é a base do estoicismo, né? Sim. É a aceitação do que a vida traz, da maneira com que ela traz, que é a crença de que tudo vem para o seu crescimento, né? Então, se hoje está acontecendo alguma coisa que eu não estou satisfeito, ou seja, eu não estou aceitando, tem um propósito. Essa é a crença estoica, né? De que tudo que nos acontece por um motivo, né? Não é nada aleatório, não é por caos.
E quando isso acontece, eu tenho o papel de entender essa situação e também do que você está dizendo se eu estou trazendo isso para mim, uma piadinha sem graça, uma situação, qualquer coisa que aconteça na minha vida, se eu estou deixando afetar, eu sou a única pessoa que posso me afetar. A Carol não é capaz de me afetar. Você pode falar o que for, mas você pode fazer o que for contra a minha pessoa. Mas só eu sou capaz. Você é o agente. Eu sou o agente de sentir isso. Então, eu acho muito interessante esse conceito do estoico, por isso que eu gosto tanto, porque a gente tem. Nele chama-se a dicotomia do controle, né? Que é onde você tem as coisas que você controla e as coisas que você não controla. E o que não controla, eu não tenho nem por que me preocupar com isso, porque não tá no meu controle. Sim. E eles até trazem, né, uma maneira estoica de ensinar isso, era até a analogia que eles faziam do arqueiro, né? Eles diziam que era, por exemplo, quando você está ensinando um pouco do conceito estoico, você dizia assim: imagina que você é um arqueiro, tá? Você tem ali seu arco e flecha, você é o melhor que existe. Mas Carol tá lá. Tô lá, hein? E aí você é o melhor que existe. Você tem o melhor arco, a melhor flecha. Melhor técnica, estudou tudo e tal. Você pegou sua flecha, colocou no seu arco. Cara, você colocou no seu alvo. Cara, tudo isso você pode controlar. Tudo isso você pode trabalhar em você para ser a melhor que tem. A partir do momento que a flecha saiu, ela saiu. O vento pode mudar, o alvo pode mexer, 1 milhão de coisas podem acontecer. Mas ela saiu do seu controle. E isso parece muito simples, né? Parece, nossa, que óbvio isso. Mas, gente, a vida é isso. A vida tem momentos que você tá segurando a flecha aqui, que você pode se preparar para soltar a flecha. Mas depois que soltou... É aceitar. É aceitar. É aceitar. Aceitar e aceitar o quê? Pra mim, eu acho que essa é a grande questão. O que você tem que aceitar? Porque nós, como ser humano, a gente já vem com uma natureza de ser, em geral, contra a mudança. A gente já é contra as mudanças em geral. Sim. E a mudança é natural, né? Sem mudança o mundo não existe, né? Imagina você com essa idade, desse jeito, com esse cabelo. Ai, meu Deus. Não, tá ótimo. Obrigado, assim, viu? Jeito. Chega numa crítica. Não. Com essa roupa, desse jeito aqui, imagina a gente aqui, gravando esse podcast, sem mudança. Sem nenhuma alteração. Sem nada. Isso, sim, sem nada. Pra sempre. Não faz sentido, é natural as coisas mudarem. Elas precisam mudar, elas estão sempre em movimento. E é o que eu sempre falo, olha pra natureza. As células do seu corpo, elas nascem e morrem todo dia. Uma árvore, ela derruba todas as folhas e nasce. A natureza funciona assim. Sim. A natureza muda. A natureza se renova. Por que nós temos que ser sempre a mesma coisa? Aceitar a mudança, né? Então, aceitar que a mudança, ela é positiva. Então, ao mesmo tempo que gera essa sensação de vou perder o controle, as coisas vão mudar, as coisas não vão ser assim para sempre, tem esse viés negativo, tem um super positivo. As coisas vão mudar. As coisas vão mudar, tem que ser muito mais positivo do que negativo, menos angustiante. Que faz parte do conceito mesmo estoico, né? De que se vão mudar, se as coisas vêm por um propósito, se tudo vem com uma lição, assim, ou seja, não, obviamente, isso não é desmerecendo nenhuma situação difícil que a gente vai passar na vida, isso com certeza acontece com todos e é muito difícil, isso não é para dizer que menosprezar qualquer dificuldade, isso é apenas uma maneira de enxergar as situações que nos ocorrem de uma maneira como um propósito e com um aprendizado, com um ensinamento. E falando então de ensinamento e mudança, né, Ale, acho que a gente falou do outro, né, a gente não tem controle das nossas coisas, a gente falou da mudança, de aceitar, e acho que outra coisa quando a gente fala de aceitação que eu acho super legal falar nós sempre queremos aquilo que, né, o que a gente almeja, o que desejamos, o que estar cercado de amigos, ter uma família, ser bem-sucedido na carreira e tal, aquela coisa toda que a gente quer,
Minha expectativa. Uhum. Mas a gente, acho que uma das etapas de aceitação, né, é entender que nós vamos ter adversidades. Que a vida, né, ela tem adversidades, que nós vamos passar por momentos diferentes, momentos bons e momentos ruins, e aceitar que esses momentos ruins fazem parte da nossa existência, né, do nosso desenvolvimento. Uhum. Se as coisas forem sempre boas e não desafiadoras ou não tiver diversidade, não tem movimento, não tem crescimento, não tem... Assim, também não desmerecendo situações muito extremas, mas tudo é um ensinamento. E aceitar, porque se a gente luta nesse momento de adversidade, a gente luta, a gente abastece de sofrimento, a gente fica questionando, a gente entra em um lugar em que é lutar contra a natureza, lutar contra a vida que está acontecendo lá fora. E aí, esse trabalho, assim, né, esse bate-papo de hoje é sobre olhar para a vida, entender o fato, entender exatamente o que está acontecendo e aceitar. Eu queria muito que aquele relacionamento tivesse dado certo. Não deu. Você fez tudo o que você podia fazer? Fez. Tem coisas que não estão no seu controle, tem situações que saíram de forma diferente, você fez tudo que você gostaria, que você fez, que era melhor pra você, e não deu certo. E quando você consegue fazer esse exercício de aceitação e olhar para aquilo e falar, eu aceito que não deu certo, eu aceito que realmente não tem saída, que realmente essa pessoa é assim, eu sou assim, e aceitar aquela situação é um exercício difícil de fazer, muito difícil de fazer. Mas uma vez que você consegue ver, olhar para o outro e falar, eu aceito que não vai acontecer mais, é libertador. E eu concordo 1000% com isso. E eu ainda coloco assim, a aceitação, ela também é um processo de responsabilidade própria. Sim. Então, se isso acontece, não é para você se culpar, se martirizar pela situação, mas ela é também uma forma de, eu entendo que isso aconteceu, eu posso ter tido a minha culpa e a pessoa pode ter tido a culpa dela, não é esse o mérito da causa. A questão é, eu não sou vítima e eu não sou também culpado, eu sou um agente da situação. E ela aconteceu da maneira que tinha que acontecer, quando tinha que acontecer, e eu consigo aceitar isso, porque a não aceitação é uma luta contra mim mesmo. Exato. Eu não tô lutando com o outro. Se você, nesse seu caso, terminei um relacionamento, você não aceitar, você lutar contra si. Exato. O outro não tá nem vendo, não tá sentindo nada. Exatamente. É sobre você. Sim. É sobre como você enxerga qualquer outro tipo de comportamento que seja. Eu acho que no próximo passo, só pra gente encerrar, a gente vai trazer um pouco mais de exercícios e como ajudar a solucionar, mas a primeira, já adiantando um pouco isso, mas qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de compulsão que seja sobre isso, é uma fuga da realidade, é uma fuga do momento, e você não pode carregar isso com você. Sim. Carregar algo com você, vou falar uma historiazinha que tem muito curta, mas é o seguinte, assim, tinham dois monges andando, um mestre e um aprendiz, e eles estavam andando num caminho, e eles tinham um voto de castidade, que eles não podiam entrar em contato com mulheres e tal. E chegou uma mulher e falou, você poderia me ajudar a atravessar essa poça aqui, uma poça grande, não quero pisar nela e tal. Aí o mestre foi lá e pegou a mulher no colo, atravessou, soltou e falou, tudo bem, você está aqui do outro lado. E seguiu o caminho, ele e o aprendiz, andando. E aí passou tempo, horas ali deles caminhando, e aí o aprendiz falou, mestre, mas a gente não fez um voto de que a gente não poderia fazer esse tipo de coisa, não poderia ter esse tipo de contato, e você sim, teve o contato com essa pessoa, por quê? Aí ele virou e falou assim, eu carreguei ela por aquele momento, eu peguei ela no colo e eu soltei ela, você tá carregando ela até agora. Uau. Ganhou. Nossa, Lê. Você carrega. A não aceitação é você carregar isso sempre.
sempre com você. E isso não tá lá. Essa é a parte mais que parece óbvia, mas não é fácil de aceitar. Isso não tá lá. Tudo é temporal. Isso já aconteceu, isso já passou. E você continuou carregando. Falar de aceitação lembra muito também um episódio que a gente falou de tempo, né? E, bom, Total. conecta com vários assuntos aqui, mas a aceitação é muito interessante a gente falar do agora, do momento, Claro. do minuto que está acontecendo a situação, né? Então, a aceitação tem a ver com o seu curso de agora, com o fato, com a realidade. Aceitar a realidade, aceitar as circunstâncias, não controlar o que você faz, né? Você conseguir ser responsável, Diferenciar, né, também. ser responsável pelos seus atos, não pelo outro, aceitar o outro e As circunstâncias do jeito que são. E no agora. Tudo no momento em que as coisas estão acontecendo. É um conceito estoico também, que é o amor fati, que é o conceito de você aceitar o que o destino te traz, né? De você aceitar as circunstâncias como elas são. Marco Aurélio, né, o imperador romano, que foi um grande estoico, ele dizia: aceite as coisas que o destino lhe traz e ame as pessoas que o destino te aproxima. Mas faça isso de todo o seu coração. Sim. Cara, eu acho até esse final, quando você usa até, tipo, mas faça isso de todo o seu coração, assim, tipo, é realmente, tipo, é uma coisa que tem que ser por completo. Não é aceitar na teoria. Não é dizer, isso me aconteceu, a vida é difícil, vida que segue. Não. É aceitar ali como realmente acontece. O próprio Marco Aurélio, ele traz alguns exercícios de como a gente pode querer as coisas, né? Às vezes a gente ora a gente reza ou a gente pede alguma coisa, né? Que a gente quer muito. Então, a gente reza pro nosso filho, alguma situação que a gente quer que ele passe e, na verdade, a gente está pedindo errado. A gente tem que pedir que ele tenha os recursos para poder enfrentar da melhor forma que for para ele, e não o que eu quero para ele. Ou para você, né? Ele também diz isso, Marco Aurélio, sobre por exemplo, por exemplo, nesse caso, não ore para que seu filho não tenha uma doença, mas para que eu saiba ter forças para lidar com ela. Exatamente, ou que eu não tenha medo. Então, até a forma de pedir, quando a gente fala de aceitação, a gente pode até cair nesse erro, né? Então eu aceito a situação, então eu quero que seja desse jeito. A gente continua errando, porque a gente tem muito querer ainda. Tem muito querer. Então é sobre largar esse querer, largar sobre como você quer, largar essa expectativa que você tem. É um exercício muito difícil de fazer. Eu vejo duas grandes coisas que podem confundir a aceitação. É o querer, como você mesmo disse, e o conformismo. Os dois podem ser mascarados de aceitação, né? Os dois eu posso dizer, eu aceito, mas eu quero isso. Você não aceitou, então. E não tá bom, mas é o que tem pra hoje. Também não é uma aceitação. Essa eu acho que é a sacada. A aceitação ela é muito mais complexa do que só dizer sim. De novo, Marco Aurélio, dizer sim de todo o seu coração. Você aceita, não é dizer, né? É sentir o sim. É sentir o sim. Que é muito diferente, né? Carol, agora, o que a gente pode fazer? Já que a gente falou tanto sobre o que como pode ser pontos de vista, agora, o que a gente poderia fazer um pouco para ajudar a gente ter um pouco mais de aceitação? Eu aprendi uma coisa, eu vou começar aqui com uma coisa completamente diferente, talvez você não espere. Vamos lá. Mas eu acho que um exercício que para mim ficou o mais claro possível de entender se realmente eu aceito ou não uma situação, funciona muito bem para mim, é o corpo. Interessante. Eu me imaginar frente àquela situação e falar, eu aceito. Se eu aceito e eu tô assim, ó, sabe? Meio assim, aceito encolhida, né? O ombro tá pra cima, puxado, assim. Eu aceito essa situação, mas o meu corpo tá falando que eu não aceito. Uhum. Então, preparar o meu corpo para aceitar. Então, até tava lendo sobre isso,
sobre as palmas da mão para cima, né? As mãos apoiadas, as palmas da mão para cima. E um meio sorriso, assim, né? Um meio sorriso, assim, uma cara um pouco mais de... tranquila, uma cara um pouco séria, assim, tranquila, em paz. Então, se você fala, eu aceito essa situação e o seu peito está aberto, suas mãos estão para cima, você tá com uma face ali, um rosto um pouco mais sereno, e você consegue falar, eu aceito, eu entendo, eu aceito e eu sinto, e o seu corpo consegue se manter assim, é porque você realmente tá aceitando. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me ajudou a ler, né? A ler e a entender se realmente eu tô aceitando uma situação ou não. Legal, legal. Foi um exercício muito, muito legal pra mim. Carol, achei isso muito interessante porque tem até um livro do Alan e da Barbara Pease que chama-se, né, O Corpo Fala. Não, acho que O Corpo Fala não é deles. Mas tem um livro deles sobre essa questão de PNLs. Tem vários livros que eu acho muito interessante de PNL, que é sobre, né, programação neurolinguística e as linguagens do corpo. Mas esse do Alan da Barbara Pease tem uma parte em específico que eles dizem, que eu li isso há muito tempo, então posso estar dizendo uma coisa errada, mas que essa mão pra cima é o gesto que você faz, por exemplo, assim, se eu te falar, Carol, você tá com o meu celular, me dá ele. Inconscientemente, sua primeira coisa vai dizer assim, não tô. Porque é um gesto que te mostra, assim, te mostra... Tá aqui, tá tudo. Tô livre, olha só, eu tô aqui, eu tô aberto, eu tô te mostrando. Tanto que em gestos religiosos você faz assim pra receber a bênção, e ao mesmo tempo, ele também conta desse exemplo, por exemplo, assim, num caso, acho que é uma situação obviamente muito drástica, mas a saudação nazista é a mão pra baixo. Sim. Que é, obviamente, um caso, mas o que ele diz sobre como a palma da sua mão, pra onde ela está direcionada, ela te mostra a sua própria intenção, ou sua própria, tipo, honestidade, ou sua própria dominação, que isso daqui é um gesto mais de dominar e isso é um gesto mais de entrega. Então eu acho bem interessante isso que você falou, porque seu corpo fala. Seu corpo fala. E eu acho que a aceitação aqui, o bate-papo, a ideia do bate-papo é, sei lá, trazer alguns assuntos um pouco mais complexos, claro. e depois tentar ajudar eu sei, como eu sei se eu tô aceitando ou não, porque é muito fácil, eu aceito. Eu aceito, então se observar, e acho que esse exercício do corpo, ele ajuda a ler você com você mesmo. Seu corpo fala. Se identificar, falar, cara, aceitei, relaxei aqui, aceitei e tô entregue, assim. Isso é muito bom, e quando você tá falando assim do seu corpo, ela é também a autoaceitação, né? A aceitação da situação e a aceitação de você consigo mesmo, com a situação que você está. Diante. E tem até... tem um psicanalista, o Brandon, que ele diz que a autoaceitação é a minha recusa de ter um relacionamento adversário comigo mesmo. Calma aí. A autoaceitação é a minha recusa de eu ter um relacionamento adversário comigo mesmo. Eu não quero ter um relacionamento adversário comigo mesmo. Então, eu preciso me aceitar, eu preciso aceitar. E quando eu digo me aceitar, não é tipo, eu gosto da cor do meu olho, eu gosto não sei o que, não. É tipo, é me aceitar no ecossistema, no todo. A minha realidade, a minha situação. Porque se eu não aceito, eu só estou brigando comigo. Não estou brigando com mais ninguém. Muito bom. Muito bom. E aí eu acho que, da minha perspectiva, eu enxergo assim, algumas coisas que também podem te ajudar. Primeiro também assim, se você está tendo alguns pensamentos um pouco mais disfuncionais. E o que eu quero dizer com isso se você sente que alguma coisa que você está te incomodando muito, tá perdendo um pouco o equilíbrio, tá sendo alguma coisa que tá consumindo muito do seu tempo, da sua energia, do seu estresse, é importante olhar para isso. É importante entender, porque isso são ferramentas, mecanismos do corpo de te dizer algum conflito. E que às vezes a gente reage de outra maneira enquanto a gente não tá olhando para ele na causa raiz. Sim. Eu diria também para não ter a vulnerabilidade quando você precisa. Às vezes a gente tem vergonha, medo, qualquer outra coisa de sentir raiva, de chorar, de se expressar. Não reprimir esse sentimento, aceitar, enxergar que ele tá ali. Aceitar é sentir o sentimento, né? Não é
achar que tá tudo bem, que tá tudo certo. Tem muita dor. Isso que eu acho que é a parte mais importante do aceitar, Carol, porque às vezes pode estar dando até a ideia de que aceitar é leve, aceitar é lindo, então tá tudo bem. Não. Aceitar não é deixar sofrer. Não é. Aceitar é reconhecer que tem uma dor e um sofrimento ali. Uhum. São duas coisas muito diferentes. Sim, sim. É aceitar que existe aquela dor e sofrimento e de fato, entrar em contato com aquilo, né? Exato. Exato. É você entender que a melhor forma de você chegar de um sentimento A para um sentimento B, de como eu me sinto para como eu gostaria, não sei o quê, não é se forçar a chegar no sentimento B. Ah, eu estou triste, eu quero estar feliz. Não é me forçar a ser Não. feliz. Não é forçar isso. É simplesmente eu aceitar que eu estou triste. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo da mudança. Não force, não rejeite, não julgue, não se conforme, não Sim. queira. Aceite. 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 É o primeiro passo. É o senso de responsabilidade que você tem que ter perante a você mesmo. E tirar todas as lentes, né, Ale? Cara, tirar. Não, Esse exercício é muito difícil. é tão difícil. Porque como que você sabe se tem uma lente? Como você sabe se você está olhando a realidade, se você está vendo com alguma lente ou não? É um exercício que exige muita dedicação, autoconhecimento, humildade. Exige muito isso para que você possa ver e aceitar e reconhecer. Isso não vai te deixar, isso não vai fazer os sofrimentos na sua vida acabar, e isso não significa que você não irá sentir dor, sentir esses tipos de momentos. Vai te Sim, ajudar a dar ferramentas para superar. sim. Bom, acho que trouxemos algumas Trouxemos. ferramentas aqui para a gente conseguir fazer esse exercício, né, de aceitação. Com certeza. Eu vou então, minha parte, encerrar também com uma frase, então, já que, né? Já que a gente tá falando de estoicismo, eu vou falar de epiteto agora. Tá bom, então. Não foi sempre. Não vai ter cênica hoje? Hoje eu vou com epiteto. Tá bom. Mas ele diz: não procure que tudo aconteça como você deseja, mas sim que tudo aconteça como realmente deve acontecer. Então sua vida será serena. Essa eu acho que é a grande chave da aceitação. Volta no começo do que a gente falou de querer e aceitar. Mas se você, do fundo do seu coração, querer as coisas que te aconteceram e aceitar, abraçá-las. Marco Aurélio trazia também, né? Essa mesma reflexão, né? É um conceito histórico muito forte, né? Porque Marco Aurélio sim trazia isso de ame o destino do fundo do seu coração, né? E o que eu acho bem interessante, que até tem o conceito de Josh Sheep, que ele também dizia, por exemplo, assim, que ele dizia, que era em inglês, que até a palavra é parecida, que ele dizia assim, you either get bitter or get better, né? Que seria, então, ou você fique amargurado ou você fica melhor. Mas o que eu acho interessante, que alinha com o Marco Aurélio, que alinha com o Epiteto disso, é que ele dizia assim, você ou pode pegar o que aconteceu com você e usar isso para te transformar como uma pessoa melhor, como uma ferramenta de desenvolvimento, como um aprendizado do que a vida te trouxe, ou você pode pegar a mesma coisa e usar para te afundar. E aí ele diz, a escolha não pertence ao destino, ela pertence a você. Muito bom. Essa que eu acho que é a chave da aceitação. A aceitação, ela exige responsabilidade. Para mim, se eu fosse resumir tudo que a gente falou hoje, a aceitação é dizer sim às coisas como elas são, trazendo a sua responsabilidade, um exercício que é diário, um exercício ativo diário, É ativo. ciente de que você não irá deixar de sofrer ou passar por situações difíceis, mas mudar a perspectiva com que você enxerga elas para poder superá-las. E aí o destino disso a consequência disso não pertence ao destino. Sim. Pertence a você.
Pra mim é um Encerramos serviço. assim. Muito bom, Ale. Muito bom. Bom, esse assunto. Bom, quando a gente começou a falar, né? Ah, vou falar sobre aceitação. Parecia muito rápido, Muito rápido. pouco, nada por Diga raso assim, ali. enfim. Aceite, pronto. Pronto. Mas não, tem bastante coisa. Bom, obrigada por mais esse Obrigado, bate-papo. Carol. Obrigada a Obrigado. vocês também aqui com a gente. E nos vemos no próximo. Até o próximo.